Olá pessoal, vamos fazer a correção das nossas tarefas propostas da página 442 do Em Casa. O enunciado fala: use apenas régua e compasso para fazer o que se pede do item 1 ao item 9. Então vamos ver, eu tenho que construir a bissetriz desse ângulo agudo, desse ângulo reto e desse ângulo obtuso. Como é que faz a gente construção de um ângulo? Lembre-se, ponta seca na origem, faz um arco aqui. Eu agora posso mexer na perna do compasso à vontade. Coloco aqui, nesse momento que teve a intersecção, e faço um arco. E sem mexer no meu compasso, eu coloco aqui nesse momento e corto esse meu arco. O que eu sei com isso? Teve esse ponto aqui de intersecção, lembrando que isso aqui já era um assunto que já foi visto em sala de aula, antes de toda essa situação aí de pandemia que vem se arrastando, e isso é a bissetriz de um ângulo. Lembra? Bissetriz de um ângulo é a reta semirreta que divide um ângulo em duas partes congruentes. Então quer dizer que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. O que eu faço a partir desse momento? Eu venho, né? Vou construir a bissetriz desse ângulo aqui, né? Eu venho, faço um arco novamente, ó. Aqui, dessa maneira. Posso mexer na perna do meu compasso. Eu venho e construo o meu arco, coloco aqui nesse momento, sem mexer na perna do compasso, e corto o meu arco. Teve esse ponto de intersecção aqui, então eu venho e ligo aqui desse vértice, passando por aquele momento onde os dois arcos se tocaram, aqui, ó, tá? Isso aqui é a bissetriz. Aqui eu só cometi um erro, tá? Mas eu estava em caneta, não tem como apagar agora. Essa aqui é a minha reta, que é a bissetriz. Lembra que ele não está pedindo para nomear a bissetriz, dar um nome para ela, OP, OB, AM, assim sucessivamente, tá? É só simplesmente para traçar a bissetriz mesmo. E aqui, no meu último desenho, né, ponta seca aqui na origem, ó, tá? Já vou tirar a mão de cima, eu vou fazer o arco, tá aqui. O que eu faço agora? Posso mexer na perna do meu compasso à vontade e corto, sem mexer na perna do compasso, corto, e aqui teve o ponto de intersecção entre os dois arcos. Isso quer dizer que ela vai sair aqui da origem e passa aqui em cima. Isso é a bissetriz no exercício número 1. O que ele está dizendo no exercício número 2? Observe a figura abaixo em que a semirreta OP é bissetriz do ângulo AOB. Então, o que eu sei? Essa reta que está aqui, ó, acabou participando tanto do triângulo de cima quanto do triângulo de baixo. O que ele quer dizer com isso? Que esse ângulo aqui, que eu vou pintar, só vou destacar ele um pouquinho aqui, ó, de preto, terá a mesma medida desse ângulo aqui que eu vou pintar de vermelho. Esses dois ângulos aqui são iguais. O que mais que ele fala nessa situação para mim, né? Então, dividir o ângulo ao meio, ó. O OP é a bissetriz do ângulo AOB. Lembre-se que nesse caso, PA representa a distância do ponto P até o lado O, aqui, ó, PA, e PB representa a distância do ponto P até o lado OB, né? Aqui estava dizendo que representa a distância de O até A, aqui é a distância de O até B. Os triângulos POA e POB são congruentes? Lembre-se, existem vários casos de congruência. Quais são os casos que a gente estudou até hoje? Vou colocar eles todos aqui ao lado, ó. Lado, lado, lado. Lado, ângulo, lado. Ângulo, lado, ângulo. Lado, ângulo, ângulo oposto, tá? Então, o que acontece? Isso aqui poderia ser uma questão de prova, tá? Eu não construí nada até agora e ele está dizendo que isso aqui é uma bissetriz
né? Se bem que a gente vai fazer alguns exercícios ainda, eu vou montar uma listazinha básica ali para vocês quando chegar mais lá perto da prova sobre os capítulos 17 e 18. E ele está dizendo que por que esses triângulos PAO e PBO podem ser congruentes. Bom, eles podem ser congruentes por qual motivo? Vejam, eu tenho um ângulo e tenho esse pontilhado aqui no meio. Eu vou destacar essa aresta aqui, ó, para vocês de vermelho, ó. Aqui. Vejam, ângulo, ângulo, lado. Ah, não existe ângulo, ângulo, lado. Mas vejam, lado, ângulo, ângulo. E esse ângulo é oposto da onde a gente começou? Sim. Vejam o triângulo de baixo agora. Lado, ângulo, ângulo. E esse ângulo aqui é oposto da onde a gente começou? Sim. Então, o que prova que o nosso triângulo PAO e o PBO são congruentes entre si? A resposta aqui é sim, na letra A. E qual será o caso de congruência? Lado, ângulo, ângulo oposto. Então, para relembrar, né? Dois triângulos são considerados congruentes quando eles tiverem todas as arestas correspondentes com medidas iguais. Então, vejam, essa aresta aqui é a mesma medida dessa aresta aqui. Essa aresta aqui corresponde a essa aresta aqui. E essa aresta OP, ela participa tanto do triângulo da parte superior quanto da parte inferior. Então, para relembrar, essa aresta aqui é igual a essa aresta aqui é igual a essa, isso depois que a gente viu que o caso era o lado, ângulo, ângulo oposto, né? Então, e essa aresta aqui participa dos dois triângulos, do superior e do inferior. Veja na letra B, ó. Use a sua resposta do item A para justificar a afirmação. O ponto P da bissetriz do ângulo AOB equidista, ou seja, tem a mesma distância do OA e OB. O que ele está tentando dizer para vocês? Que o ponto P até no A tem a mesma medida do ponto P até no B. Vejam, esse lado corresponde a esse, verdade. Então, essa resposta é verdadeira. E a gente está justificando, porque os triângulos PAO e PBO são congruentes. Vejam agora as orientações para fazer a construção do exercício número 3. Veja que eu já fiz aqui a figura desejada e depois vai ter uma situação bem parecida com essa na outra página. Na circunferência a seguir, o centro do ponto O ponto B foi obtido traçando um arco no centro do ponto A e raio de medida igual à medida do raio da circunferência. O que ele está tentando dizer para vocês com esse linguajar? Ele está tentando dizer que a distância do raio O até A, vejam, O até A é raio, A até B não é raio, porque o raio é a distância do centro até a extremidade. Ó, aqui eu já fiz a construção anteriormente, tá? Mas ele diz que essa medida aqui é igual a essa medida aqui. O que ele está dizendo? Sendo assim, a medida AB é igual a OA. Vejam na primeira letra do nosso exercício. Obtenha 4 pontos sobre as circunferências, que é para chamar de pontos C, D, E e F, de modo que os pontos A, B, C, D e F dividam a circunferência em 6 arcos de medidas iguais. Pessoal, lembra, isso é arco. Vejam, a distância do B até A é arco. Distância de B até A em linha reta é um segmento de reta, tá? Vejam, arco é assim, segmento é isso, tá? Então, vocês têm que saber a diferença entre um arco e uma linha reta. Claro que aqui a minha linha reta, né, foi feita sem régua, ó. Vou fazer uma aqui perfeita, ó. Aqui é uma linha reta, arco e linha reta. O que o aluno deveria fazer? Bom, ele teria que descobrir quanto que é a medida de A até B com o compasso. Aí eu venho aqui, faço um arco. Com a mesma abertura eu coloco em cima do ponto B e do C, aqui, ó,
e vou fazendo outro arco. Coloco aqui em cima, outro arco. Coloco aqui em cima, outro arco. Coloco aqui em cima, outro arco. Pode ver que eu não mexo no compasso e sempre os arcos serão do mesmo tamanho. E coloco aqui em cima do outro e construo o último arco. Então, veja, com a mesma abertura, eu mexo do A até o B, aqui, tá? Do A até o B eu faço o arco, aí eu coloco em cima do outro, faço a marquinha, marquinha, marca, vai marcando todos os pontos. Tá, quantos eu preciso fazer? Veja, o A e o B já está pronto, é para fazer o C, o D, o E, o F. O C, o D, o E e o F. Então, de modo que gera o ponto A, B, C, D, E, F. Então, divide o arco em 6 partes, ó. Um arco, o outro arco, mais um, mais um, mais um e mais um. Então, gerou 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos. Ah, mas aqui de escrever 6 triângulos. Calma. Quando eu vou ligar os pontos A, B, C, D e F, vai gerar um hexágono. Veja, do A para o B, do B para o C, do C para o D, do E para o E, o F eu volto para o A. Veja, um hexágono é a figura onde tem 6 lados. Hexágono, quadrilátero, pentágono tem 5, tá? Então, isso é um hexágono. Qual a medida de cada ângulo interno desse hexágono? Vamos para a lógica. Vocês estão vendo que isso aqui, daqui até aqui, é um raio. Daqui até aqui também é um raio. E daqui até aqui não é raio. Porém, essa medida aqui, o enunciado me afirmou que é a mesma de A até B. De O até B, ele não falou que é igual. Porém, se de O até A é raio, O até B também é raio. O que prova que essa aresta aqui, OA, que é raio, é igual a essa aresta do triângulo OB, que é raio. O que gera 6 triângulos equiláteros. Vejam, porque todo mundo é igual aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a pergunta do meu exercício? Qual a medida de cada ângulo interno desse hexágono? Veja, isso aqui é um ângulo interno do triângulo equilátero. E esse ângulo aqui, ó, que eu vou fazer mais aqui ao lado, é o ângulo total do meu hexágono. Vejam, um ângulo desse aqui total, ele é o composto por 2 ângulos internos de um triângulo. Vejam, se esse ângulo aqui é um triângulo equilátero, então esse ângulo aqui vai medir 60 graus. E esse aqui ao lado, 60. E esse, 60. E esse, 60 também. E esse aqui, 60. E esse, 60 também. E agora, 2 juntos vai medir quanto? Quando eu vou juntar esse ângulo aqui, se é 60 graus, e esse aqui que é 60 graus, quando eu vou juntar 60 graus com 60 graus, vai gerar um ângulo total de 120 graus, que nada mais é do que um ângulo interno do hexágono, que mede 120 graus. Como é que eu cheguei a essa resposta? Um ângulo interno do hexágono é composto por 2 ângulos internos de qualquer triângulo. 60 mais 60, 120 graus. Vejam o exercício número 4. Um designer de joias criou um pingente com o formato reproduzido abaixo, formado por 2 hexágonos. Vejam, tem um hexágono aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois existe um outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, tem um hexágono em cima do outro e ele rotacionou um pouquinho para um ficar sobreposto ao outro e ter essa representação desse pingente aí que esse designer ele criou. Para reproduzir o pingente, considere a circunferência de centro O e o ponto A. Vejam, o que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma circunferência de centro em O e um ponto em A. Como é que eu fiz o exercício anterior? Vamos seguir as mesmas instruções aqui, ó. Começando pelo ponto A, divida a circunferência em 6 arcos de medidas iguais. O que eu faço? Eu venho com a ponta seca, coloco aqui, ó, e abro até no ponto A. Essa é a distância do ponto O até o ponto A. O que eu faço agora? Eu venho aqui, ó, e vou fazendo arcos. Vejam, cortei. Fazendo bem apagadinho.
cortei. O que eu faço agora? Vou colocando em cima do outro, ó, e vou cortando. Cortei. O próximo. Coloco aqui. Cortei. Coloco aqui. Corto sempre a minha circunferência. E quando chega aqui, percebam que ele vai bater lá em cima do A novamente, ó. Tá vendo? Então, eu posso parar. O que é os pontos gerados? Vejam, deu um ponto aqui, um aqui, aqui também, aqui também, aqui também. Veja que eu gerei 6 arcos. 1, arco, 2, 3, 4, 5, 6 arcos, tá? Arco é essa parte aqui, também conhecido como setor arcal. Pode ser que tenha algumas videoaulas que falam isso. Então, ele está dizendo que é para chamar de ponto B, C. Então, ó, esse aqui é o ponto B, esse aqui é o meu ponto C. Aqui, D, só vou ficar um ponto com a mão em cima. E o ponto F. Vejam que é justamente isso que ele me pede. Então, a letra A está feita. Construa o hexágono. Tá? Eu só vou dar um pause, eu vou ligar e já volto com ele construído. Então, ó, pode ver que eu liguei do A para o B, do B para o C, do C para o D, do D para o E, do E para o F, e do F eu voltei para o A. Então, a letra A e a letra B estão feitas conforme foi pedido. O que ele está dizendo agora? Na letra C, trace a bissetriz do ângulo AOB e nomeie de P. Tá, mas eu nem tenho o meu ângulo AOB ainda. Vejam. Então, está aqui o meu ângulo AOB. O que a gente já sabe pelo exercício anterior? Que isso aqui é um triângulo equilátero. Se o meu triângulo é equilátero, conforme a gente provou no exercício anterior, a gente sabe que esse ângulo aqui mede 60 graus, esse ângulo aqui mede 60 graus e esse ângulo aqui mede 60 graus. O que ele quer que a gente faça? Ó? Conforme o enunciado, ele quer que a gente trace a bissetriz do ângulo AOB. Então, AOB está aqui, eu tenho que traçar a bissetriz desse ângulo aqui. Como é que isso é feito? Vejam, eu pego o meu compasso e vou fazer aqui, ó, né? Eu já estou poluindo o meu desenho, né? Vocês vão escutar às vezes essas palavras aí, se vocês olham outras videoaulas, né, sobre isso, ó. Vejam, aqui, ó, eu fiz um arco, posso mexer na perna do meu compasso à vontade, né? Eu venho aqui agora e vou cortar um arco, fazer um arco e vou cortar depois, né? Como a gente viu anteriormente, como é que se faz tal situação para traçar uma bissetriz. Ah, deu lá fora. Não tem problema, tá? Se deu lá fora. O que a gente sabe? A gente sabe que isso vai passar aqui dessa maneira, tá? Ele vai dividir esse ângulo aqui de 60 graus em duas partes congruentes, ó. Esse ângulo aqui vai ser 30, 30. Então, lembre-se que a bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide o ângulo em duas partes congruentes. Então, o 60 foi dividido ao meio. O que ele está dizendo? Vamos continuar na pergunta, ó. Trace a bissetriz do ângulo AOB, nomeie de P o ponto que a bissetriz intercepta a circunferência. Então, onde ela não é aqui onde teve a intersecção dos arcos. É onde ela toca a circunferência, né? Que ela toca a circunferência aqui, ó. Então, aqui será o ponto P. Continuando o meu exercício. Repita a divisão da circunferência que você fez no item A, começando pelo ponto P, partindo do P e seguindo em sentido anti-horário. Vejam, sentido horário do relógio e no sentido anti-horário. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar e vou fazer sempre colocando a medida do raio. Vou jogar o ponto P aqui no meio. Aqui era o ponto no meio. Vou colocar outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, certinho. Como é que eu faço isso? Vamos ver. Eu venho e meço novamente o raio da minha figura. Essa aqui é a minha abertura. Essa é a minha abertura. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar em cima daquele meu ponto P, ó.
aqui, e vou fazendo os arcos, ó. Ó. Assim sucessivamente. Todos eles, tá? Ah, coloco no sentido anti-horário. Também estou colocando, ó, sempre no sentido anti-horário. O que é o sentido horário e o sentido anti-horário? Lembra-se, o sentido horário é o sentido do relógio. O sentido anti-horário, né, é o sentido contrário do meu relógio. Então, veja que eu venho aqui e sempre estou colocando ela vai gerando sempre o meio. Ah, poderia ser feito de outra maneira ali para eu gerar o meu arco? Poderia, porque o aluno pode ser que está dizendo, seu Andrei, eu fiz assim, ó, eu perguntei qual é o tamanho que é daqui, aí botei aqui, aí eu vim aqui e coloquei na metade. Veja, vai dar certinho, né, que eu coloquei, ó. Aí eu vim aqui junto lá em cima do ponto D, ó, também vai dar certinho, ó, fui colocando a metade, tudo certo, tá? Essa é a tua técnica que tu criasse para achar essa medida sempre gerando o ponto do meio, tá? Só vou acender os pontos e já volto ligando esse ponto com esse ponto com esse ponto com esse e assim sucessivamente. Veja, eu acendi os pontos e liguei, ó, né? Ele pediu para colocar os nomes, ó, P, depois Q, R, S, T, U. Então, veja que ficou um hexágono, como ficou aquela situação, ó, aqui no desenho em cima, ó, a linha reta, o meu hexágono em azul. Vejam, o primeiro desenho está aqui e o segundo está aqui. Na letra E, ele pede para construir o hexágono PQRSTU. Agora, calcule a medida do ângulo POF. Então, a letra F é calcule a medida do ângulo POF. Eu vou representar lá na figura e já volto com ele destacado. Pode ver que eu destaquei, ó. O que é o ângulo POF? POF. Vejam, esse triângulo aqui é equilátero. Então, eu sei que esse ângulo aqui vale 60 graus, 60 graus, 60 graus. O que é o ângulo POF? POF. É esse ângulo aqui por inteiro. O ângulo POF da minha letra F é a união de um ângulo de 30 graus mais um ângulo de 60 graus, que ele parte lá do P, aqui em cima, vem até o O e vem para baixo. Então, 30 graus mais 60 graus, o meu ângulo POF medirá 90 graus. Veja o exercício número 5. O exercício número 5 está dizendo o seguinte: observe a figura que o professor Tiago construiu usando um programa de computador. O que a gente pode perceber? A gente pode perceber que ele desenhou uma circunferência e ela dividiu em 6 arcos, primeiramente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma circunferência por inteiro tem 360 graus. Quando eu vou dividir por 6, que é do A para o B, do B para o C, do C para o D, do D para o E, do E para o F e do F para o A, 360 dividido por 6 dá 60 graus cada arco. Então, vejam, os pontos A, B, C, D, E e F dividem a circunferência em arcos de mesma medida. O ponto P, que é esse ponto aqui, ó, tá? Divide o arco AB em 2 arcos de mesma medida. Então, o que acontece? Quando ele bateu o ponto P, ele dividiu o arco AB em 2 medidas. Ah, mas aqui embaixo tem outro. Calma. Se tudo media 60 graus, então quer dizer que o P dividiu o 60 ao meio, 30 para cá, e depois do P até o A, mais 30 para cá. 30 mais 30 vai dar os 60 graus. O que aconteceu depois? O ponto Q dividiu o arco AP em 2 arcos de mesma medida. Então, vejam. Agora, tudo era 30. Quando ele bate do P até no Q e do Q até o A, o 30 foi dividido ao meio. Ó. Então, quer dizer que esse arco aqui vai medir 15 graus
e depois a continuação dele será 15 graus. Então vejo que eu tenho o 360 que foi dividido em 6 arcos, onde A até B é 60, o P até no B é a metade do arco, do P até no A é a outra metade, e quando ele passou o OQ, ele dividiu esse arco AP, que era 30, em duas partes, 15 e 15. Vejam, 15, 15 e 30. 15 mais 15, 30, 30 mais 30, realmente gera o AB medindo 60 graus. Então ele pergunta aqui, ó, qual é a medida do ângulo, e não do arco, do ângulo POB? Explique sua resposta. Já vou destacar e já vamos ver. O que o aluno tem que perceber? Eu sei que isso aqui está muito poluído aqui, tá? Mas ele, se ele tivesse por inteiro, ele seria uma parte em verde. Vejam, laranja, verde, laranja, verde, laranja, tudo isso aqui seria uma parte em verde. Se eu pudesse observar sem esses riscos aqui, vocês estão vendo que por dentro também gera uma circunferência. Tanto por fora quanto por dentro também gera uma circunferência pequena. Se eu tenho um ângulo, 2, 3, 4, 5 e tudo isso aqui fosse uma figura só, 360 graus dividido por 6 também daria 60 graus essa partezinha, 60 graus essa parte, 60 aqui também, 60 também, 60 também, e tudo isso aqui mediria 60 graus também. O que vale por dentro vai acabar valendo por fora. Veja, o ângulo interno 60, o arco também 60. Então, se esse ângulo aqui por inteiro vale 60, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, quando ele passou aqui no meio, dividiu 60 para esse setor aqui e 60 para todo esse setor aqui. Então, esse ângulo que restou, essa partezinha amarelo, medir 30, o azul e o roxo também medirá 30, mas como P, aqui até no ponto Q, ó, o Q até o O é a bissetriz, aqui será 15 graus e aqui também será 15 graus. Então, ele pergunta, ó, o que a gente tem que saber é o seguinte, até eu vou ampliar um pouquinho, tá? O que vale por fora também vai valer por dentro. Vejam, o que vale por fora também vale por dentro. 60, o arco medindo 60. Então, se esse ângulo aqui total, tudo era 60, 30 aqui, e o azul e o roxo, 30 também. Só que quando dividiu essa aresta no meio, 15 e 15. Tá ok? Então, veja que ele faz algumas perguntas para a gente. Vamos para as perguntas. Qual é a medida do ângulo, e não do arco, do ângulo POB? Vejam, POB, 30 graus. Por que 30 graus? Porque esse ângulo aqui interno, o BOA, mediria 60 graus, e como OP é bissetriz, a metade de 60 é 30, então BOP mediria 30 graus. Aí ele pede para dar dois exemplos de ângulos que medem 15 graus. O aluno poderia dar duas respostas. Ele poderia dizer que é o AOQ ou QOP. Lembrando que pode ser o contrário, né? POQ ou QOA. Então, essa é a resposta da letra B do nosso exercício número 5. Continuando nesse nosso exercício número 5, tá? Eu estou trabalhando aqui com duas apostilas, tá? Só vou tirar uma de cima da outra depois para mais fácil dar as respostas. Veja que no exercício número 5, na outra página, ele pergunta: dê o nome de um ângulo na figura, de um ângulo, não de um arco, de uma figura que tenha 75 graus. Eu botei FOQ. Essa é a minha resposta. Vejam. O que eu sei? F, O, A, 60, A, O, Q,
15. Então, quando eu junto um ângulo de 60 com esse em roxo, que mede 15, tá? Eu sei que o ângulo FOQ medirá 75 graus. Então, ele pergunta depois, ó, usando a figura construída pelo professor Tiago, descreva uma estratégia para construir um ângulo de 75 graus. O que aquele professor fez? Ele juntou um ângulo com 60 mais 15 dá 75. Aí o aluno vai dizer assim para mim, ó, já mandou recado. Ô professor, mas se eu juntar um ângulo de 45 com um de 30, também dá 75 graus? Sim, poderia ser outra resposta. Mas o senhor não ensinou como é que se faz um ângulo de 45 graus. Mas vocês sabem construir um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus é um ângulo fácil de ser construído. É apenas colocar duas arestas perpendiculares. Vocês vão ver que eu vou construir agora no meu caderno as duas maneiras de como se construir um ângulo de 75 graus, que é o 60 graus mais 15 graus ou o 45 mais 30 graus, tá?